esse é o propósito da primeira vinda de Jesus: salvação, salvar o seu povo. Esse não é o momento de julgamento. O momento de julgamento, ele virá após a segunda vinda de Jesus, que é o que a gente vai ver em alguns textos mais à frente. Então, o reino de Deus, quando ele se faz presente aqui na terra, ele dá um entendimento de que ele é inaugurado por Jesus, e a partir daí, algumas situações começam a mudar. Nós começamos a perceber essa diferença com relação ao Antigo Testamento. Vejam como é interessante esse texto de Lucas. Lucas capítulo 4, do verso 18 ao 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse texto, Jesus estava lendo na sinagoga e era um texto de Isaías. E ao terminar de ler esse texto, Jesus diz, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus disse, então passou Jesus a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus dando testemunho dele mesmo. Jesus dando testemunho da vinda do reino e se fazendo presente na terra. Ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu fui ungido para evangelizar os pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, também aqui é uma referência à expulsão de demônios. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, um novo ano, um novo período, uma nova fase. Lá na frente, a gente vai discutir um pouco sobre essas questões de milênio, pré-milênio, e a gente vai conseguir entender melhor essa dimensão do que Jesus está se referindo aqui. Mas Jesus, ele dá exemplo dele mesmo. E quais os sinais da presença do reino? Como Jesus já havia falado, já havia esclarecido para João, a presença do reino, ou seja, o completo domínio de Deus sobre a terra, não é? Irmãos, não é que antes de Jesus, Deus não tivesse domínio sobre a terra, não. Né? Acho que um dos pontos a esclarecer é isso. O domínio de Deus, e nós sabemos muito bem disso, que antes de constituir a terra, Deus já é Deus. Ele já domina sobre todas as coisas. O que está sendo mostrado para nós aqui, e é o que a gente está chamando de Deus, de reino de Deus, é a revelação de todas essas coisas. Que ela acontece de forma progressiva na história do povo de Israel e na história do homem. Né? A gente sabe que Jesus Cristo, ele existia antes mesmo de todas as coisas. Então Jesus já existia. Então, não quer dizer que o reino de Deus, ele passou a existir a partir de Jesus. O reino de Deus, ele passou a ser mais perceptível a nós a partir de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele personificou tudo aquilo que é vontade de Deus para a vida do ser humano. Então, é por isso que é tão difícil da gente conseguir definir, ter uma definição exata do que é reino. Porque a gente sabe que o reino de Deus, ele sempre existiu. Ele sempre se fez presente.
na terra. A questão é que todo o conhecimento dos mistérios de Deus, eles estão sendo revelados de forma progressiva para nós. Então, a pessoa de Jesus Cristo, ele é tudo aquilo que é verdadeiramente a vontade de Deus para a vida do homem. Por isso que ele é nosso espelho. Isso só poderia ter sido feito pelo próprio Deus, se fazendo carne e vindo à terra, para nos mostrar o que é a perfeita e agradável vontade de Deus na vida do homem. Então, não é que o reino de Deus, ele passou a existir a partir de Jesus. Ele se tornou visível, ele se tornou mais palpável, mais sentido a partir de Jesus. Então, não, assim, não é que no Antigo Testamento o reino de Deus ele era só para o povo de Israel, não. O povo de Israel, ele era um povo escolhido por Deus para dar exemplo aos outros povos. Nisso o povo de Israel falhou. Não é? Existe um texto de Deuteronômios, eu não vou lembrar a referência aqui agora, que diz exatamente isso. Que Israel foi escolhido para servir como modelo, como exemplo às outras nações. As nações, ao olharem para Israel, elas diziam: que povo é esse que constitui-se leis tão inteligentes, que possui tamanha sabedoria? Que Deus é esse? O Deus de Israel. Então, a função de Israel era servir como exemplo aos outros povos. Essa era a missão como povo de Deus, não é? E foi uma missão que o povo de Israel falhou. O reino de Deus, ele, na verdade, sempre esteve presente. Não é? Muito antes da criação de tudo, já existia o reino de Deus. O reino de Deus começou a ser implantado, é porque essa palavra ela não é boa, não é que seja implantado, ela começou ela começou a ser plantado, a sementinha, fazendo a semelhança à parábola do grão de mostarda, né, que Deus compara, né? O reino de Deus é como um grão de mostarda, não é? Que ao ser a menor da semente, ela é plantada e depois dá uma árvore frondosa. Ela começou a ser plantada na terra através de Abraão, não é? Quando Deus se resolveu, não é, chamar Abraão e dizer: Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação. E começou a ensinar a Abraão o que era ter fé. Por quê? Porque Abraão, ele não alcançou as promessas que Deus tinha feito para ele, não é? As promessas de fazer dele uma grande nação, de que dele viria o Redentor, não é? E de que havia uma terra prometida. Então essas eram as promessas que Deus tinha feito a Abraão. Abraão não alcançou essas promessas. Pode falar. No meu entendimento, não achei, achou difícil de achar no momento o texto, mas eu vou só estadiar um pouquinho. Desde quando Deus criou o mundo, né, a partir do momento que ele criou Adão, que no jardim e tal, e que ele viu que Adão desobedeceu, foi o homem que ele criou, então para cuidar dessa terra, ele viu que o homem falhou. E nesse propósito de amor que Deus já tinha desde o início, né? Ele então tem um plano. Ele já estabeleceu um plano para esta humanidade. Quando ele criou, quando ele usou desde o início os profetas, os sacerdotes, toda aquela parte de história, não é? Os reis, estabelecendo todo aquele processo de homens e mulheres que ele planejou, mas Deus viu que o homem
era pecador. Não tinha um homem justo, mesmo sendo filhos de Deus, obediente como Abraão e os outros todos. E aí foi que Deus já estava no plano dele de mandar Jesus Cristo, o seu único filho, que era a única forma dele estabelecer o seu reino aqui na terra. E aí mesmo que ele, todos esses que passaram, o Novo Testamento, todos aqueles homens, seguidores de Jesus, apóstolos de Jesus, toda aquela história de Gênesis, né? Então que eu entendo, percebo que só Jesus, Filho de Deus, é que ia resolver o problema do homem, não é? E aí, quando Jesus estabelece o seu reino com ele, como você está continuando aí, então eu paro aqui, porque eu vejo assim, prático, com uma prática, eu e você e todos nós, aqueles que aceitam e que começa com esse processo de santificação. E aí se eu aceito, se eu obedeço, eu já estou participando desse reino de Deus aqui e agora, visível. Não é? Porque agora eu não tenho ainda aquela, né, o final ainda. A gente está esperando ainda a concretização, esse final. Aí, mas hoje eu já faço parte do reino de Deus, não é? Faço parte. E eu procuro, como filha de Deus, como eleita de Deus, né? Eu procuro então ser também uma anunciadora, uma proclamadora da palavra e fazendo tudo aquilo que Jesus deu, aquela ordem de Mateus 28, e de por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos a todas as nações e em sinais os seguirão aqueles do reino de Deus. Então faz parte, no momento que eu aceito, eu não estou dizendo que eu já, né, eu tenho minhas falhas, sou pecadora, mas no momento que cada um de nós se propõe de andar com Jesus, de viver este reino, mesmo com as guerras, mesmo com o Brasil como nós estamos, né, vivendo aí, contextualizando, o mundo com terremoto, com essas coisas todas, que a gente vê que, né, tem muito comentário sobre isso, mas aquele reino de Deus que você colocou aí, paz, alegria, né, eu tenho que ter essa alegria, independente das circunstâncias. A irmã Vera falou que a partir do momento que a gente aceita, não é, fazer parte desse reino, esse reino, nós estamos inseridos no reino, e a demonstração desse reino é justamente quando a gente está fazendo a vontade de Deus, né? E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos cada dia mais estando mais inseridos naquilo que é o reino de Deus, ou seja, estamos a cada dia mais nos santificando e fazendo parte desse reino, dando os exemplos que a irmã falou. E o que nós estamos estudando aqui, e de forma em particular, é sobre o reino de Deus, não é? Então, o que é o reino de Deus? O que é que a Bíblia nos apresenta sobre o que é o reino de Deus? Nós conseguimos perceber que esse reino de Deus, ele é essa vontade crescente, não é, na vida dos cristãos, de fazer aquilo que verdadeiramente é a vontade de Deus. O reino de Deus, ele já está estabelecido no mundo, na terra, e ele passa a ser conhecido por nós à medida que o Espírito Santo nos convence, não é, do nosso pecado. Ele se tornou mais visível ainda no mundo a partir de Jesus Cristo.
que é aquele que personifica a toda e completa vontade de Deus para a vida do homem, não é? É o exemplo de homem. Isso só pode ser feito pelo próprio Deus, não é? Que veio ao mundo. Então, isso é o que caracteriza, não é o que chamamos de reino de Deus ou reino dos céus. Esse slide aí mostra só alguns exemplos dessa presença do reino, não é, que se tornou mais forte em nosso meio, que é a questão da expulsão dos demônios. É uma característica do reino. A queda de Satanás, porque a gente sabe que Satanás, ele na verdade já foi derrotado. Ele já nasceu derrotado. E a gente começa a perceber a vitória de Jesus como homem aqui na terra, é quando ele foi tentado os 40 dias lá no deserto. Ali foi a primeira derrota de Satanás. Por quê? Porque de semelhante modo, quando Satanás ele tentou Adão e Adão caiu, não é? No deserto, ele fez a mesma coisa, foi o mesmo processo com Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, ele venceu a tentação de Satanás. Então, ali já era a queda. E quando Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia, é que ficou concretizado a total derrota. Por quê? Porque agora nós somos justificados em Cristo Jesus. Então, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a derrota de Satanás, a queda, ela já foi estabelecida. As realizações de milagres, ele também é um efeito da presença maior do reino em nosso meio. Ou seja, os milagres, as bênçãos, as curas, aquilo que Jesus fazia e proferia na terra. Isso também é um exemplo que podemos ter e podemos sentir do que é a presença desse reino de Deus. Pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é o modo pelo qual o reino passa a ser sentido ou percebido pelos outros. Nós já estamos no reino. Nós precisamos agora servir de exemplo para o próximo, para aqueles que não estão no reino. Assim como Israel tinha essa missão lá, essa mesma missão é nossa hoje. Ou seja, precisamos convidar e chamar aqueles também para vir para o reino. Então, por isso que isso é também um sinais da presença do reino, de forma mais intensa. Ou seja, a pregação do Evangelho. É por isso, irmãos, que o texto de Mateus 24, ele diz que a apostasia vai aumentar, a tribulação, as dores vão aumentar. Por quê? Porque o reino de Deus, ele está se fazendo mais presente. Ou seja, Satanás, não é, e seus anjos, eles estão cada dia mais tentando combater algo que já está vencido. Então é por isso que a apostasia, que é a descrença, tende a aumentar, porque o reino, ele também está crescendo. Então, à medida que o reino cresce, não é? O reino de Satanás não, mas digamos assim, o mal, ele também aumenta. É por isso que Deus diz, o joio, ele vai crescer junto com o trigo. E nós só vamos arrancar o trigo lá no final. Nós não vamos separar o joio agora. Ou seja, o joio, ele cresce junto com o trigo. Na hora da colheita, o trigo é recolhido no celeiro, e o joio, ele é queimado. Então, é esse processo que nós estamos inseridos hoje. Crescendo, o reino de Deus crescendo, junto com o joio, junto com aquilo que podemos dizer do mal. A maldade está aumentando, e a gente consegue perceber isso, não é? E isso. É por isso que eu quis dizer que não é o reino de Satanás crescendo, e sim o mal. Por quê? Porque
o cristão, ele também sofre com isso, porque ele também ainda tem a condição de pecador, não é? Por ele ainda ter essa condição de pecador, ele contribui para o mal, entendeu? Então, assim, nós como igreja, nós temos uma missão e precisamos ajudar mais o reino, não é? É da, é a frieza espiritual, né, que acontece com o cristão e ele acaba não contribuindo com o reino, né? Essa frieza. E o último texto, irmãos, é um texto de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15. Ele diz o seguinte: Paulo explicando aos coríntios, né, sobre a fase que nós estamos vivendo e que ele também estava vivendo pós-vinda de Jesus. Ele diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, o objetivo final é para que Deus seja tudo em todos. A obra de Jesus, que Jesus começou, quando colocou os pés aqui na terra, ela há de se cumprir e Deus será tudo em todos. Ou seja, a vontade de Deus, ela será de forma completa, perfeita e agradável em nossas vidas. Quando Jesus Cristo, ele vier pela segunda vez. E o objetivo, irmãos, como a gente vem falando, da gente tentar entender os nossos dias atuais e tentar observar a promessa de Deus para a nossa vida, é na busca de nos fortalecer para os dias maus que virão. Assim como foi no período de Daniel, no exílio da Babilônia, não é? Onde a mensagem era: Deus se faz presente ainda no seu santo trono. Ele continua a salvar e restaurar o seu povo. Não é? Essa era a mensagem do livro de Daniel, quando ele fez os 6 livramentos. Mas também a mensagem de dias piores estão por vir. Portanto, irmãos, exercitem a sua fé, se fortaleça, busque ao Senhor, para que você não seja apanhado de surpresa no dia que Jesus virá. Então, o objetivo da gente estudar escatologia e daquilo que Jesus pregou em Mateus 24 é esse. É que a gente esteja fortalecendo a nossa fé e nos preparando para os dias maus. Não é? Esse é o objetivo dessas lições. E eu queria encerrar com esse texto, que ele tenta resumir tudo aquilo que a gente viu aqui. Né? O George, ele fala o seguinte:
O reino de Deus é o reinado redentor, dinamicamente ativo de Deus para estabelecer seu governo entre os homens. Ou seja, o domínio do Senhor, a sua vontade, não é? Ela sendo dinamicamente, ela está ativa de forma dinâmica e sendo sentida, percebida pelos homens. E esse reino que aparecerá no final da era como um ato apocalíptico, ou seja, terá um fim, né, onde as coisas irão culminar nesse ato apocalíptico, que é a segunda vinda de Jesus. Ele já entrou na história humana na pessoa de Jesus, para vencer o mal, para libertar os homens do poder do mal e trazê-los para as bênçãos do reinado de Deus. O reino de Deus, ele envolve dois grandes momentos: cumprimento dentro da história e consumação ao final da história. Então, o reino de Deus, ele é exatamente isso. Se a gente conseguisse definir, né, tudo aquilo que a gente tem falado sobre reino, a definição seria mais ou menos essa, né? O reino de Deus é o reinado redentor dinamicamente ativo de Deus para estabelecer o seu governo entre os homens. E esse reino, que aparecerá no final da era como um ato apocalíptico, ele já entrou na história humana, na pessoa de Jesus. Para quê? Para vencer o mal, para libertar os homens do poder do mal e trazê-lo para as bênçãos do reinado de Deus. Tem dois aspectos: cumprimento dentro da história, ou seja, as coisas estão acontecendo, estão sendo cumpridas, e o momento da consumação final, que é o que a gente vai estudar em outras lições. Amém? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma contribuição, alguma questão? Eu só queria tirar uma dúvida. No começo, quando você falou sobre o batismo, o batismo que fala de João, que diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é poderoso, que cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu queria que você me explicasse esse fogo. Acho que você falou um pouco, mas para tirar mais a minha dúvida sobre esse batismo de fogo, como significa hoje, citado aqui? Justamente, Jesus, como João ele proferiu aí, Jesus ele vem para fazer separação entre aqueles que são seus, os eleitos escolhidos, e aqueles que não são seus, ou seja, aqueles que vão queimar no fogo do inferno, não é? E no lago de fogo. Então, o batismo com fogo, a separação é exatamente essa. O batismo com fogo é a condenação daqueles que não fazem parte do reino. A questão é que para João, como eu estava explicando, para João isso iria acontecer quando Jesus viesse, não é? E por isso que João teve dúvida. Ora, por que a palha não está sendo queimada? Por que não está havendo a queima daqueles que não fazem parte do reino? E aí Jesus explica: não, esse não é o momento, não é? João, ele foi o último dos profetas. Aquilo que era pregado no Antigo Testamento é de que a coisa iria acontecer tudo de uma vez só. Quando Jesus veio, ele veio esclarecendo isso. Ora, primeiro momento, a minha primeira vinda é para salvação. Ou seja, primeiro eu vou derramar o Espírito. E em segundo momento, eu vou queimar a palha no fogo. Então, esse batismo de fogo é exatamente a condenação daqueles que não vão fazer parte do reino. Que não é o momento agora. É na segunda vinda. Entendeu? Então, essa era aquilo que João estava expressando, né? Foi por isso que ele teve dúvida. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, que fosse o poder que a igreja recebia para testemunhar. E o fogo que pode estar relacionado à purificação dos pecados,
mediante Jesus, né? E a promessa dele do derramamento do Espírito, então que viria poder sobre a igreja para testemunhar. Eu entendo que você coloca a questão do o fogo como juízo final, mas eu entendo que nessa passagem ele está falando para os discípulos, né? Ele diz, vos batizará a vocês que são do reino de Deus, com o Espírito Santo e com fogo. E eu acho que é como se fosse uma coisa complementar, né? Não oposta, com o Espírito Santo e com fogo. Mas não é não. Vamos só vamos perceber o texto, que esse texto ele está respondendo, João está respondendo não aos discípulos, ele está respondendo aos fariseus. Ele está dizendo aos fariseus que é Mateus 3, né? Ele está respondendo aos fariseus, está dizendo, raça de víboras, não é? Por que vieres me procurar? E aí ele diz, olha, só rapidinho, irmão, só para a gente fechar com esse texto. É Mateus 3, né? Mateus 3. Eu vou ler só a partir do verso 8. Não. Então, a partir do verso 5. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí ele fala, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado, à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Então ele está respondendo aos fariseus, ele está dizendo, olha, o que vos compete não é o Espírito Santo, e sim o fogo. É porque aqui a Bíblia ela acaba fazendo uma separação, mas esses textos eles estão juntos. E aí ele continua, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aqueles que vêm depois de mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Esse fogo é destinado àqueles que não fazem parte do reino. E aí ele completa, e esse versículo 12 é o que vai trazer melhor esse esclarecimento. Ele fala, a sua pá ele já tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. É por isso que esse fogo aí, ele está se referindo à consumação daqueles que não são separados filhos de Deus. Tem, mas nesse texto não. Entendeu? Não, mas nesse texto não. Nesse texto, o batismo com o Espírito Santo e com o fogo, ele está fazendo essa separação. Nesse texto ele está separado. Existe textos que dizem que o fogo é para refinar o ouro. Então, irmão, eu estava vendo aqui o grande proveito da escola bíblica em esclarecer, porque de fato, ao entendimento, algumas pessoas fazem a ligação desse texto com Atos 2:3, né? Que desce, o Espírito Santo desce como chama como as línguas de fogo. E na verdade, esse contexto não faz não tem a mesma alusão, né, dessa purificação. É de fato essa separação. Um será batizado com o Espírito Santo e outros seriam como o versículo 12, né? Se a gente lesse só esse versículo, aí podia dar esse entendimento de que o Espírito Santo e o fogo, ele está tendo uma ideia só. Mas se você olhar o contexto todo, não é isso que ele está falando. Ele está se referindo justamente aos fariseus de que o local deles não é aqueles. Não cabia a eles isso. Entendeu? Irmão, só para a gente tentar entender o seguinte, que o contexto, a gente precisa ver o contexto. Leiam o capítulo todo. O capítulo todo explica, a partir do verso 7, vocês veem como o Rodrigo citou, o diálogo não acontece com Jesus e os discípulos.
O diálogo acontece entre Jesus, os fariseus e os saduceus. Tanto que ele o chama de raça de víboras. Por quê? Porque eles estavam querendo o batismo de João, entendeu? De uma forma dissimulada, sem na realidade, uma transformação de vida. Então, João volta para eles. João diz, olha, na realidade, João está dizendo, eu batizo com água. Em outras palavras, eu batizo com água aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Mas vocês vão ser batizados com fogo. Isso coaduna, como por exemplo, Malaquias capítulo 1 fala sobre isso também. Sobre a questão de limpar o sangue de Jerusalém. Sobre a questão de purificar aquilo que não faz parte do reino. Então a alusão o fogo é para palha, para ser queimada. Ele, inclusive, no contexto do texto que a gente está lendo, ele aborda que serão cortadas e lançadas no fogo, e a palha será queimada e nunca se apaga. Então, não tem nada a ver com a questão do texto sobre, o presbítero William citou, sobre a questão do texto do batismo com o Espírito Santo, tá? Com essa questão. A grande questão aí está falando sobre a questão da justiça que Deus vai efetuar sobre os fariseus, saduceus e, consequentemente, sobre todos os hipócritas. Aqueles que se aproximam das coisas do reino de Deus de uma forma dissimulada, como eles estavam querendo fazer diante de João Batista. E João Batista realmente enquadra eles no devido lugar. O que lhe aguarda é fogo. Ok, irmãos? Vamos orar. Mais alguma coisa? Irmãos, assim que a gente orar, eu queria só que a gente reunisse os homens aqui 2 minutinhos, rapidinho, para a gente bater um papinho. Tem o Jailton e o Willam, que são da UPH, da União Presbiteriana de Homens. Vai ter um evento lá em Glória, e eles estão aqui não só para anunciar o evento, mas para dar uma palavrinha também com os homens da igreja, coisa rápida, não leva nem 50 minutos. Tá? Já eu agradeço a participação de vocês hoje, viu? Ajudou. Senhor Jesus, te somos gratos por fazer parte do teu reino, Pai. Obrigado porque é o Senhor que tem moldado as nossas vidas. Queremos a cada dia mais se parecer com Jesus Cristo. Queremos, ó Deus, que o Senhor produza, Senhor, em nós essa mudança. Nos ajuda, Senhor, porque queremos também pregar a tua palavra, queremos falar desse amor, porque queremos, ó Deus, que o mundo te conheça. Faz, Senhor, a tua obra em nossas vidas. E nos ensina a cada dia mais, ó Deus, a sermos semelhantes a Ti. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão aqui que esteve presente. Abençoa, Senhor, as famílias que estão presentes. Abençoa, Senhor, a Tua igreja espalhada pela terra. Que o Senhor possa estar nos dando força nesse momento, Senhor, de dificuldade, de tribulação. Ó Deus, nos fortalece, Senhor, cuida de nós. Que a alegria do Teu Santo Espírito, que a paz que excede todo o entendimento, seja isso que faça morada nos nossos corações. Queremos ser, Senhor, servos obedientes a Ti. Nos leva em paz e nos traz logo mais para Te cultuarmos à noite. Em nome de Jesus, amém.